E se pela primeira vez em quase 100 anos de Copa do Mundo, o campeão não tivesse nenhuma estrela mundial? E se a taça fosse erguida por uma seleção que nunca havia passado das oitavas? E se tradição, camisa pesada e favoritismo simplesmente não fossem suficientes? Se você acha que isso nunca poderia acontecer, continue assistindo, porque na Copa do Mundo de 2026, o impossível não bateu a porta. Ele entrou, sentou à mesa e tomou o lugar dos gigantes. O estádio estava lotado, milhões assistiam ao redor do planeta, mas o silêncio foi mais alto que qualquer grito. O placar marcava 1-0. Jogadores consagrados estavam ajoelhados no gramado, tentando entender em que momento aquela Copa saiu do controle. Do outro lado, um capitão desconhecido erguia a taça dourada com mãos trêmulas, como se aquilo não pudesse ser real. O narrador demorou a reagir e quando falou, foi direto. Estamos vendo história. Pela primeira vez desde 1930, o campeão do mundo não vinha de nenhuma potência tradicional, nenhuma geração dourada, nenhuma constelação de craques. E a pergunta ecoou no futebol inteiro: como deixamos isso acontecer? No início do torneio, essa seleção não era pauta. Estava em um grupo considerado tranquilo, enquanto os gigantes dominavam as manchetes e as previsões. Mas Copas do Mundo não punem apenas quem joga mal, punem quem subestima. Aquela seleção chegou sem estrelas, sem holofotes e sem discursos grandiosos. Falava apenas em sobreviver. Enquanto os favoritos jogavam com obrigação, eles jogavam sem medo. E quando o mata-mata começou, uma verdade ficou clara: o mundo ainda não tinha entendido o perigo que estava diante dele. O mata-mata começou como sempre começa. Confiança exagerada de um lado, silêncio absoluto do outro. Para os gigantes, aquele confronto era o cenário ideal. Um adversário organizado, limitado, sem estrelas. Um jogo para controlar, administrar e avançar sem sustos. Mas Copas do Mundo punem exatamente esse pensamento. Desde o apito inicial, o favorito teve a bola. Posse alta, estatísticas bonitas, mas o tempo passava e o placar não mudava. Aquela seleção inédita não corria atrás da bola em desespero. Fechava linhas, reduzia espaços, esperava. E quanto mais o favorito controlava, mais nervoso ficava. Porque controle sem profundidade é ilusão. Aos 37 do segundo tempo, o erro aconteceu. Nada espetacular. Um passe lateral mal feito. Um segundo de hesitação. Um espaço mínimo. Gol. Silêncio no estádio. O banco do favorito congelado. O técnico olhando para o relógio como se pudesse voltar no tempo. Não houve comemoração exagerada. Aquela seleção apenas voltou para o seu campo, como quem sabia que o trabalho ainda não tinha acabado. Quando o apito final soou, o impossível era real. O favorito estava eliminado, não por azar, mas por arrogância. As manchetes chamaram de zebra. A explicação mais repetida foi sorte. Era confortável acreditar nisso, mas os números contavam outra história. Menos erros, mais eficiência, mais disciplina, menos desespero. Não foi acaso, foi preparo. No jogo seguinte, contra um adversário ainda maior, algo mudou. O favorito não falava mais em controle, falava em atenção. Mas atenção tardia é medo disfarçado. Quando aquela seleção abriu o placar, o choque não foi pelo gol, foi pela sensação de que tudo estava planejado. Duas potências eliminadas depois, a Copa já era outra. A pergunta deixou de ser até onde eles vão e passou a ser quem ainda quer enfrentá-los. A semifinal não começou com a bola rolando. Começou dias antes, na cabeça de quem ainda acreditava que aquilo poderia ser interrompido. Porque agora não era mais surpresa, não era zebra, não era acaso, era medo. O adversário era o último grande pilar do futebol tradicional naquele lado da chave. Campeão recente, elenco estrelado, jogadores acostumados a decisões. Mas algo estava errado. Coletivas tensas, respostas curtas e uma frase repetida como um aviso silencioso: temos que ter cuidado. Em Copa do Mundo, cuidado não vence jogo, convicção vence. No papel, o favorito era superior, mas papel não entra em campo. Quem entrou foram jogadores pressionados por um pensamento devastador. E se a gente cair também? Do outro lado, nada mudou. Sem discursos heróicos, sem provocações. O técnico foi direto. Eles jogam para não perder. Nós jogamos para repetir o que sabemos. Desde o primeiro minuto, a diferença era visível. O favorito tocava a bola com medo de errar. Criar virou risco. Aquela seleção jogava leve, compacta, sincronizada. Não parecia uma semifinal, parecia um teste de nervos. E quem pisca primeiro, perde. Aos 29 do segundo tempo, o erro apareceu. Saída de bola arriscada, pressão cirúrgica, roubo, 2 toques, finalização.
Gol. O estádio silenciou. O banco do favorito congelou. O gol desmontou o adversário. Linhas abertas. Decisões apressadas. Desespero. E aquela seleção sabia exatamente como jogar contra isso. Quando o segundo gol saiu nos minutos finais, não houve revolta, houve rendição. O apito final trouxe a verdade que ninguém queria ouvir. Uma seleção inédita estava na final da Copa do Mundo, eliminando gigantes, sem nunca parecer inferior. A pergunta mudou de tom. Não era mais até onde eles vão, era e se eles ganharem. A final da Copa do Mundo de 2026 não começou com festa. Começou com peso. Peso nos ombros, peso no olhar, peso de quem sabia que aquele jogo não decidiria apenas um campeão, decidiria uma era. De um lado, o último gigante em pé, camisa pesada, tradição, jogadores acostumados à glória. Do outro, uma seleção inédita, sem estrelas globais, sem aura histórica, sem o direito de estar ali. Mas estava. Os primeiros minutos foram travados. Poucos riscos, muito respeito. O favorito tocava a bola com medo de errar. Aquela seleção jogava como sempre, compacta, silenciosa, concentrada, até que o jogo se ofereceu. Aos 61 minutos, um erro mínimo abriu um espaço que não deveria existir numa final. Passe vertical, domínio, finalização seca, gol. Por um segundo, o estádio não reagiu. Depois veio o espanto. O gol foi mais que um gol. Foi um golpe psicológico. O gigante entrou em desespero e aquela seleção fez o que sempre fez. Defendeu com inteligência, disciplina e frieza. O tempo parecia não avançar. Cada corte era um capítulo sendo escrito. Cada segundo, uma certeza ruindo. Quando o apito final soou, houve silêncio. Depois, caos. Uma seleção inédita era campeã do mundo. Ao erguer a taça, o capitão não levantou apenas um título, levantou uma pergunta que ecoaria por décadas. E agora? O futebol é de quem? A Copa de 2026 deixou uma lição dura. Tradição pesa, talento importa, história ajuda, mas nada substitui organização, leitura de jogo e controle emocional. O futebol não mudou, ele apenas revelou a verdade. Agora me diga, qual seleção você acredita que poderia viver essa história em 2026? O futebol permite essa quebra? Ou isso ainda é impossível?